vou falar para vocês hoje sobre um assunto bem interessante chamado função recursiva. Uma recursão. O que é uma função recursiva? A função recursiva pode-se dizer que é o ato de iterar sobre ela mesma. A função chama a si mesma até que uma condição seja satisfeita, certo? Então ela vai chamar ela mesma até obter uma resposta que satisfaça o retorno. Aí ela começa a retornar até sair e devolver o número ou o resultado que vocês precisam, ok? Vou mostrar uma função recursiva bem simplesinha aqui, que faz uma contagem regressiva. Vamos lá. Vou começar pelo JavaScript, tá, gente? Node. .js. Eu vou passar para a função um valor para ele começar até onde ele vai fazer, de onde ele vai fazer a contagem regressiva, certo? 10. Aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e 0. Por que 2 zeros? Porque eu estou pedindo para ele retornar o último valor. Vamos pedir só para ele retornar. Vamos ficar só com o console log aqui, ó. Certo? Quando ele cair no if que a função, o valor da regressiva está em 0, ele vai voltar sem retornar o valor. Ok? Vamos lá. Vamos salvar, senão não vai funcionar. Vamos limpar para poder ficar mais legalzinho de ver. E vamos executar. Olha lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ou ele colocou indefinido. Porque eu estou usando return simples aqui, ó. Também. Certo? Ah, Júlia, eu não quero que ele retorne a contagem, eu quero que ele retorne só o resultado. Então a gente vai comentar aqui o console log e vamos executar a mesma função só para obter o resultado. Ele vai dar 0. Zero. Vamos só para vocês terem uma ideia. 0. Ele retornou somente o resultado desse return aqui. Quando foi 0, a regressão é feita no else. O que acontece? Quando você passa por aqui e a regressiva, que é a nossa variável aqui, ela não está em 0 ainda, ele cai no else. Ele dá o return, mas ele entra de novo, ele chama de novo a função. Correto? Só que quando ele chama a função, ele diminui uma unidade do valor da função regressiva aqui. E dá a volta. Mais uma. Ele vem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando dá o 0, ele volta aqui, cai aqui dentro e retorna para fora o valor. Ok? Vamos ver se a gente consegue fazer uma função um pouquinho mais difícil. Para vocês verem a utilidade dela. Aqui embaixo é uma função que converte decimal para binário. Eu poderia ter uma função que gera um código de barras? Poderia. Poderia ter uma função que gera um código de barras, poderia ter uma função que gera um QR Code baseado numa função regressiva. Daria para fazer. É complicado, é demorado,
mas dá para fazer, ok? Em teoria, qualquer função que você possa iterar, quer dizer, que você possa acrescentar ou retirar um valor, ou multiplicar um valor, ou obter um valor diferente a partir de um valor inicial, você poderia utilizar uma função recursiva. Mas às vezes não é, como é que eu vou dizer assim, o trabalho não compensa. Ok? Você fazer uma função recursiva para algumas coisas, tá? Vamos fazer o decimal para o binário aqui. Primeiro vamos dar uma olhada na função. Eu comentei duas linhas aqui, que são o decimal e o binário, tá? Para imprimir no console. Depois eu faço eles impressos no console para vocês acompanharem. Se o decimal, olha aqui o primeiro if, se o decimal for igual a 0, retorna binário, certo? Se não, eu quero que o binário convertido pegue o decimal, o resto da divisão. Ó, isso aqui quer dizer o resto da divisão, certo? O resto da divisão por 2, eu quero que seja convertido em string e somado, concatenado, esse aqui é o sinal de concatenação, tá? Ele está convertendo em string. No final do resultado da divisão por 2. Por quê? É uma inversão. Eu estou invertendo o valor. Se era 0, 1, 0, 1, 1, 1, ele é 1, 1, 1, 0. Certo? É meio complicado, mas vocês depois escrevam essa função, revejam o vídeo se precisarem, tá? Para entender melhor isso aqui. Ok? Aí ele vai pegar o decimal embaixo, aqui no próximo comando, na próxima instrução, e vai arredondar o valor do decimal dividido por 2. Certo? Ah, Júlio, não entendi esse negócio. Tem que pegar então e dar uma olhada como é que faz a conversão. No Google tem bastante, tá, gente? Eu não vou ensinar a fazer conversão de decimal e binário. Isso aí não está dentro do escopo do que eu quero fazer. Mas no Google tem bastante. Você pode procurar lá, ele vai ensinar você como é que funciona a técnica de divisão sucessiva por 2 para obter valor de decimal e binário. Ok? O que eu posso dizer para vocês é, o decimal é pegado o resto da divisão, mais o que já foi dividido. Os caracteres que já foram divididos. Você pega o decimal e divide por 2, pega a parte inteira da divisão, ok? Pega a resta inteira da divisão e coloca de novo na função para ele voltar de novo. Olha lá, decimal para binário, você põe o decimal aqui e o binário que você já conseguiu aqui. Certo? Vamos ver ela funcionar, talvez esclareça um pouquinho mais a cabeça da gente. Júlio, dá para fazer isso numa linha só? Dá. Tem gente que consegue, mas fica muito mais difícil de entender. Eu vou converter o número 100 primeiro. Deixa eu ver se está salvo. Acho que sim. Vamos lá. Olha aqui. Se vocês quiserem pegar uma calculadora que faz cálculo em binário e fazer o cálculo, pode fazer. Porque eu já fiz, eu testei. Tá? Tá funcionando direitinho. Vamos pegar um número maior aqui. Certo? Ok. Eu sei que é um pouco confuso. Talvez vocês tenham que assistir mais de uma vez. Talvez vocês tenham que procurar um material de matemática para entender conversão de binário para decimal. Tá? Para vocês pegarem melhor como isso funciona. Certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que ela vai chamar ela mesma. Ó, aqui o return, chamando ela mesma. E depois, até que o decimal seja igual a 0. O decimal lembra que é feito
um arredondamento aqui, ok? Para ele voltar só a parte inteira. Vamos colocar estes dois aqui para funcionar. Talvez vocês consigam entender melhor. Só que eu vou pegar um número pequeno, para ele não rodar muito. Deixa eu salvar aqui, senão não vai rodar. Não vai executar. Olha aqui. Ele dividiu por 2, o resultado deu 0. Ele foi dividindo sucessivamente os números até obter o último, até obter o 0. Aqui. Ok? Ó, 50, 25, 12, 3, 1, 0. Sempre pegando o resto da divisão. Ó. 0, 0, 0, 0, 0. Quando ele pegou o 6, não. Quando ele pegou o 25, sobrou 1. Aqui, ó. É o 25. Sobrou 1. Depois o 1 e depois o 0. Ok? Digitem a função vocês, pega aqui, copia daqui. Eu vou providenciar um lugar para colocar todos os resultados, todos os programinhas que eu fiz até agora para vocês, tá? Vamos lá? Vamos pro Python? Porque a cereja do bolo tá lá. Ok, eu vou fazer uma recursão simples, primeiro no Python, certo? Como eu fiz lá no JavaScript. Só que aqui eu vou fazer crescente, não vou fazer regressivo não, tá? Aqui a minha função recursão simples vai pegar a variável conta aqui, vai somar mais um, certo? Parâmetro conta é um parâmetro, tá, gente? Às vezes eu falo uma coisa ou outra que na hora que eu vou falar não vem na cabeça exatamente o nome. Tá, ele vai pegar o conta, certo? Aqui, meu parâmetro conta, e vai pegar o parâmetro fim. O conta, eu vou remover, eu vou somar mais um nele, vou imprimir e vou testar. O conta é igual ao fim? Não é? Então eu vou, não é o else, certo? Eu vou chamar de novo a recursão, a função, passando o fim e o conta. Então ele vai somar um número sempre e vai entrar aqui, até que ele chegue no parâmetro fim que eu passei para ele aqui. Tá ok? Vamos executar para ver como funciona? Vamos limpar primeiro aqui. Aqui eu vou fazer um... Não. Recursão simples, ponto. PY. O limite é 10. O fim é 10. Ah, sim, porque eu coloquei o nome errado. É recursão só, não é recursão simples, é o nome da função. Certo. Opa, ele fez duas coisas aqui. Por quê? O meu Fibonacci aqui tá ligado. Gente, eu não vou editar dessa vez não, tá? Eu vou passar todos os erros para vocês. Eu vou dar uma editadinha assim. Ok. Certo? E no final ele passou ainda o valor da última recursão, porque eu mandei ele retornar o conta aqui. Tá?
Então assim, essa é a simples. Agora, as cerejas do bolo são duas. Quem gosta de matemática vai ficar deliciado. Essa é a função do fatorial. Para quem não lembra, fatorial é aquele número que você pega, por exemplo, o 5. Você multiplica por todos até o zero. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 0. Vamos lá. Vamos executar o fatorial. Fatorial de 10. Não salvei. Olha aqui, ó. Fatorial de 10 é 3.628.800. Vamos fazer uma coisa mais simplesinha? Fatorial menor? O 5, que é muito conhecido nos exemplos. O 120. Por que ele está aparecendo aqui os números? Porque eu pedi para ele mostrar o print aqui, ó. Se eu comentar o print, ele não vai mostrar, só vai mostrar o resultado. Certo? Tenho que limpar. $120, certo? Aqui, ele faz se fatorial igual a 0. Desculpa, vamos começar do início aqui. Ele faz a resposta é igual a resposta vezes o fatorial. O fatorial é igual a fatorial menos 1. Ele vai diminuir. Por exemplo, se eu joguei o 5, ele vai passar para o 4. Depois para o 3, depois para o 2, depois para o 1. E toda vez que ele fizer isso, antes ele vai fazer aqui. Multiplicar pelo valor anterior, para guardar no res. Certo? Aí ele chega aqui no fatorial é igual a 0. Se for, ele retorna o res. Senão, ele entra de novo na função com o fatorial diminuído, aqui, subtraído, e faz de novo. Aí vem aqui, fatorial res, fatorial vezes res, fatorial igual a fatorial menos 1, é igual a 0, volta no res. Se não, entra de novo na função, diminuindo mais 1. E assim vai até chegar a 0. Até ele chegar aqui. Certo? Esse aqui eu acho que está um pouquinho mais fácil de entender. Gente, é difícil? Mas tem muita gente que considera recursão muito importante. Provavelmente ninguém vai contratar um programador que não consiga fazer uma regressão. Pode até acontecer, uma recursão. Pode até acontecer, porque agora está aparecendo os no-codes aí, né? O pessoal que está pregando que não precisa fazer código para aprender a programar, porque os programas agora vão ser feitos assim. Gente, alguém vai ter que programar o software no-code. Vocês entendem? Então, o programador não vai desaparecer, tá? Vamos lá. Fibonacci, a cerejona do bolo, a maior cereja. Era um matemático. Fibonacci era um matemático. Acho que lá perto da época, eu não sou muito bom de história, mas eu já fui melhor. Lá perto de Galileu Galilei, Kepler, lá naquela idade, lá atrás. Ele descobriu uma sequenciazinha. Essa sequência, quem já viu aquelas conchinhas que são enroladas, sabe? Igual a da lesminha, você entendeu? Que é enroladinha. Fibonacci dá a razão entre as curvas da conchinha da lesminha, sabe? É uma coisa bem interessante. Como é que é montado o Fibonacci? Vocês vão ver que é a menor função de todas até agora. Ó, do fim, não, né? Fibonacci é o número que você inicia mais o anterior. Por exemplo, se eu começar com 1, o 0. Aí depois ele vai fazer 1 de novo mais 1. Depois 2 mais 1. Depois 3 mais 2. É 5. E assim vai crescendo. Certo? Ela é mais simplesinha de todos.
é o número mais o anterior, até que eu diga que chegou ao fim. Fim aqui eu vou dizer qual é, tá? Eu vou passar, porque senão ele faz isso ad eterno, ok? Porque ele vai somando. Vamos limpar aqui. Vamos fazer uma regressão. Olha, presta atenção aqui, gente. Eu fiz o fibo maior que fim, tá? Vou fazer uma recursão, não é uma regressão, uma recursão de 100. Ó o Fibonacci. O primeiro, o anterior é 0. O segundo é 1, o anterior é 1. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 foi o primeiro maior que o fim, que eu determinei como 100. Então ele parou. Ok? Certo? Pois é. Era isso. Obrigado e até a próxima.